Olá, pessoal. Hoje eu vou falar de algumas ferramentas de depuração de código, código Python. E, bom, depuração é a tarefa de encontrar defeitos, bugs e possivelmente eliminá-los, né? Também conhecido como debugar, tirar bugs, enfim, consertar o código de maneira geral. E por enquanto a gente está trabalhando essa tarefa de maneira meio intuitiva. Coloca um print aqui, um print ali, tenta analisar o código, ver o que está acontecendo e a partir daí descobrir os bugs. Existem ferramentas que auxiliam nessa tarefa. Então, é legal ter acesso e conhecimento sobre como usam essas ferramentas, porque em algumas situações, principalmente para alguns bugs mais complicados e mais sutis, tacar um monte de print no código pode não ser a maneira mais fácil de abordar o problema. Tá? Então, a gente vai aprender algumas técnicas de depuração, algumas que são meio genéricas, algumas que são talvez mais específicas do VS Code, apesar de que dá para adaptar para outros editores de Python, por exemplo, PyCharm também vão ter ferramentas parecidas, mas em lugares um pouquinho diferentes. Então, só discutir um pouquinho da história, né, do termo, o que é debugar, como que isso apareceu, por que tem esse nome esquisito. Aparentemente, o termo debug, ou associar essa ideia de um bug com um defeito no computador, surgiu antes mesmo dos próprios computadores. Né? O primeiro relato de alguém usando esse termo para isso, bug é inseto em inglês. Né? Então, usar a ideia de falar de um inseto para representar um defeito no sistema de engenharia foi o Thomas Edison. Ele tem alguns relatos de problemas com sistemas de telégrafo que ele estava desenvolvendo, causados por insetos. Então ele já reclamava dos bugs antes dos computadores existirem. Mas talvez no uso corriqueiro mais comum, né, no contexto de software, talvez o bug mais famoso de todos, possa ser atribuído a Grace Hopper, que foi uma pioneira da computação. Ela foi importantíssima para desenvolver várias ferramentas e técnicas de criação de linguagens de programação, compiladores e coisas assim. E ela era acho que almirante, não sei, tinha uma patente alta na Marinha Americana e cuidava de um supercomputador na época. Lembrando que um supercomputador daquela época, isso era tipo antes dos anos 50, é pior que qualquer celular ou qualquer computador vagabundo que a gente tem hoje. Enfim, na época descobriram um erro de computação sistemático que ele estava produzindo nas operações de soma de números. E, enfim, os engenheiros vasculharam o computador, lembrando que o computador naquela época era algo gigante, ocupava um galpão, e acharam uma mariposa presa num capacitor, sei lá, em algum componente eletrônico. E essa mariposa hoje em dia está pregada nos logs do computador, e esse talvez seja o bug original, o bug mais famoso que a gente tem notícia. E aparentemente a Grace Hopper adorava essa história, então ela sempre contava, eu acho que isso ajudou a popularizar o termo, né, de usar bug como representante de um defeito. Né, hoje em dia, nos nossos computadores em miniatura, né, principalmente em comparação com aqueles da época, dificilmente vai ter espaço para uma mariposa entrar e os nossos bugs vão ser causados muito mais por problemas de software do que por um problema de mau funcionamento do hardware. E a gente, como programador, vai encontrar esses bugs o tempo todo. Basicamente, programar basicamente produzir bugs e depois tentar retirá-los, mantendo as funcionalidades. Então, eu vou falar um pouquinho sobre, né, algumas ferramentas. Esse é o nosso roteiro. Vamos começar com o código bugado, que é esse aqui, que calcula os números de Fibonacci. Mas como o código está bugado, ele calcula a sequência errada, né? Então dá para ver aqui que o resultado foram potências de 2. E vamos tentar entender por quê. Talvez vocês já saibam por quê, porque esse erro aqui é bem comum, talvez vocês já tenham feito e já saibam a solução, mas eu quero abordar usando essas ferramentas, tá? E como que elas podem ajudar a explicitar o erro e colocar o erro na luz. Tá? Então, o primeiro passo seria o seguinte, ele está calculando a sequência errada. O que eu vou fazer? Eu posso tacar um monte de print. Eu posso dar um print em x e y aqui, talvez colocar... Eu geralmente, quando vou debugar, coloco alguma coisa, algum símbolo no início da linha, só para marcar que essa é uma linha de debug, facilita ler o resultado do terminal. Tá? Então, quando executa aqui, eu sei que essas linhas com hashtag são linhas de debug e essa linha é uma linha que o código produziu de verdade. E aqui eu vejo, né, o valor das variáveis x e y. Se quiser deixar um pouquinho mais bonitinho, também é possível fazer assim. Eu posso usar uma string de interpolação, colocar o x e y assim. Né? Às vezes fica um pouco confuso. Se eu só escrever o valor das variáveis, quem que é quem? Principalmente se tiverem várias variáveis e várias linhas em cada laço, coisa assim. O Python tem
esse formato, né? Se eu colocar o nome da variável ou uma expressão com igual no final, ele, ele imprime dessa maneira. Ele coloca o nome da variável na representação como string daquela variável. Certo? Então, isso ajuda a entender, é, mas muitas vezes pode ser confuso, pode gerar muito ruído. Aqui, por exemplo, né? Eu tenho essa lista enorme de linhas e o print ele captura um momento específico do código. E, e às vezes esse momento não ajuda muito a gente refletir exatamente sobre o que está acontecendo. Porque se eu colocar o print, por exemplo, no início do for, o resultado vai ser um pouquinho diferente. Tá vendo aqui, ó, 1, 2, 2, 4, aqui tá, 1, 1, 1, 2. Ele pega um momento diferente do código. E isso às vezes pode dificultar um pouquinho a nossa compreensão, tá? Bom, mas eu não quero falar sobre prints, porque o tema da aula são justamente as ferramentas de debug. Eu só queria mostrar que isso é possível, provavelmente vocês já estão usando o print para debugar, e para ser bem honesto, eu uso o print para debugar o tempo todo, mesmo sabendo como usar essas ferramentas mais avançadas, porque às vezes é prático, às vezes você tem uma dúvida meio pontual que consegue responder com um print. Tá? Essa é uma prática que é muito mal falada, é meio que considerado um erro de iniciante, que na prática todo mundo faz, principalmente numa linguagem que nem Python. Algumas linguagens de programação, essa estratégia de debugar usando prints é, é pior, porque elas, por exemplo, algumas linguagens precisam ser compiladas e demoram um certo tempo para compilação, não tem uma agilidade de iteração tão rápida quanto o Python. E nesses casos, os prints podem fazer a gente perder um bocado de tempo. Né? Mas em outras linguagens, o Python um bom exemplo delas, os prints podem ajudar bastante, na prática ajudam bastante, mas a gente quer ir além dos prints. Para alguns bugs, um print pode confundir mais do que ajudar, ou pode não ajudar em nada. Tá? Então, vamos ver outras ferramentas. Então, vou começar falando sobre essas duas funções, o breakpoint e embed. A função breakpoint surgiu relativamente recentemente no Python, Python 3.7 para cima, e ela faz o seguinte, vamos trocar o print por breakpoint. Ela cria um ponto de parada. Breakpoint, né, se fosse traduzir para português, significa ponto de parada. Um ponto de parada no código. Então, sempre que a gente chegar numa chamada para a função breakpoint, ele para a execução e eu posso inspecionar as variáveis naquele ponto. Tá? Deixa eu executar para vocês verem como funciona. Deixa eu executar de novo. Tá, então, ele executou e parou a execução aqui. Tá vendo? Ele mostra a linha mais ou menos onde a gente está. Vocês podem ver que está errado, não é exatamente onde chamou o breakpoint, mas o bloco que o breakpoint foi chamado. Então, se tivesse, por exemplo, uma declaração de função, ele mostraria a declaração de função aqui. E aqui eu tenho um terminal interativo. Tá? Se eu colocar nomes de variáveis, eu consigo descobrir qual o valor dessas variáveis naquele ponto do breakpoint. E posso, inclusive, mudar. Imagina, por exemplo, eu quero que o y seja igual a 1, porque eu sei que na sequência de Fibonacci, na sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante. Eu posso trocar o valor dessas variáveis, certo? E se a gente digitar continue, ele continua a execução até o próximo breakpoint. Nesse caso aqui, a gente tem um breakpoint dentro de um laço. Então, significa que ele vai rodar uma iteração, um passo do laço, para naquele breakpoint. Quando você pede para continuar, ele volta para a linha 6 e executa a próxima iteração, que vai disparar um outro breakpoint, assim por diante, até o laço terminar. Certo? Tem algumas variáveis aqui que a gente pode mudar. Tem que tomar cuidado, que algumas variáveis podem ser mudadas e produzir um efeito imediato, outras não. Por exemplo, se eu mudar esse n para 2, pensando assim, eu quero ter só duas iterações. Do jeito que o código está escrito, não vai mudar nada, porque ele já criou o range, então não tem como mudar aquele range. Mesmo se eu mudar o valor de n, o range que está sendo iterado não vai ser afetado, certo? Então, aqui tem a próxima iteração do laço, as duas variáveis ficaram iguais a 2. Vamos continuar e ver. Eu posso colocar uma expressão assim, por exemplo, x e y, para ver o valor das duas ao mesmo tempo. E digitar continue é um pouco longo e chato, principalmente numa iteração que nem essa. Então existe um atalho. Estou me tocando aqui que vocês não vão estar vendo. Deixa eu só expandir a tela aqui. Voltando aqui, eu me toquei que a minha imagem está aqui, bem no lugar onde eu estou mostrando as variáveis. Enfim,
Então a gente pode digitar continue para avançar para o próximo breakpoint e descobrindo o valor das variáveis na medida que você vai avançando. Tá? E aqui no caso dá para ver que ele está progredindo em potências de 2, que não são os números de Fibonacci. Enfim, eu posso então editar o valor dessas variáveis, continuar e ver como que isso afeta a próxima iteração. E a partir daí, traçar hipóteses, tá? Então aqui, né, a gente está executando o código e ver o que acontece. Para economizar um pouco de digitação, ao invés de digitar continue, eu posso digitar simplesmente C. Você vai avançando de interação né, de breakpoint em breakpoint, tá? Que a gente já está em números grandes. E para terminar, eu posso apertar Ctrl D para finalizar a execução do programa, certo? Então, essa é a função breakpoint e ela é uma função relativamente chata de usar, né? O terminal esse vem nativo do Python. Ele está baseado numa biblioteca chamada PDB. O terminal do PDB é bem primário, tem poucos recursos. Então, muita gente prefere usar uma maneira alternativa, uma função alternativa que está no módulo IPython. Então, from IPython, import embed, depois executa essa função embed. Essa função embed é muito parecida com a função breakpoint. Ela faz basicamente a mesma coisa, mas com um pouco mais de recursos. Tá? Ela abre um terminal do IPython ao invés de terminal do PDB. E aqui a gente pode interagir com as variáveis da mesma maneira. Tá? A diferença é que para sair do embed, eu uso a função exit. Ele passa para o próximo breakpoint, para a próxima execução do embed. Tá? Geralmente é uma má ideia executar essas duas funções dentro de laço. Pode ficar confuso, chato de mexer. Mas, enfim, é a situação aqui que eu coloquei para vocês. Tá? E todas essas ferramentas são... Como que chama? Todas as ferramentas são maneiras um pouco inconvenientes de fazer o breakpoint. Existem ferramentas integradas aos próprios editores de código que fazem isso de maneira muito mais eficiente. Tá? Então eu vou mostrar para vocês justamente essas ferramentas de depuração. Então a gente já viu aqui o embed e o breakpoint. Pensa no embed e no breakpoint como algo um pouquinho além de um print. Tá? O print não resolveu, você está uma dúvida de como apareceu um determinado bug, ou às vezes você quer consertar o resultado de uma variável antes de uma função retornar, ou algo assim. Dá para usar essas funções temporariamente. Mas para coisas um pouco mais sofisticadas, a minha recomendação é usar as ferramentas de depuração, que eu vou mostrar aqui para vocês. E elas geralmente vêm integradas no editor de código, certo? Então, no caso do VS Code, eu posso executar o arquivo no modo debug. Quando a gente executa no modo debug, vocês veem que aparentemente não aconteceu nada de diferente. Deixa eu colocar esse terminal ali para o lado. Tá? Aparentemente não aconteceu nada de diferente, mas tem uma diferença grande aqui que tem a ver com a possibilidade da gente executar com um ponto de depuração. Como que funciona isso? A depuração integrada ao VS Code, no caso, é feita marcando as linhas onde a gente quer criar um breakpoint. Como se fosse chamar aquela função breakpoint no Python, mas eu não preciso escrever isso em código. Tá vendo que aparece uma bolinha vermelha no mouse aqui, logo à esquerda do número das linhas? Se eu marcar uma linha com essa bolinha vermelha, ele vai fazer o seguinte: quando eu executar no modo debug, então eu vou executar debug Python file, ele pausa nos breakpoints. Né? O breakpoint é literalmente isso, um ponto de parada. Então, é um ponto onde ele para a execução e fica esperando algum comando. Tá? Nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele executou até a linha 4, por isso o nosso código definiu já essas três variáveis, n, x e 1. E aqui eu sei, eu tenho acesso ao valor das variáveis e... Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho acesso ao valor das variáveis, inclusive eu posso modificá-las. Por exemplo, eu posso fazer o n igual a 5 aqui. E isso vai alterar o valor das variáveis durante a execução do código. Tá? E a partir daqui, desse ponto de pausa, eu tenho algumas opções. Eu posso continuar a execução até o próximo ponto de pausa. Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai até o final do código, porque eu não tenho nenhum outro ponto de pausa. Então ele vai executar até chegar no próximo ponto de pausa ou a execução terminar. Lembra que eu tinha modificado o valor da variável n para 5? Olha a lista que ele criou, com 5 elementos, porque durante a execução dessa linha range n, n passava a valer 5 e não 20, como está declarado no código.
certo? Então, deixa eu executar de novo. Opa, deixa eu mudar. Vamos colocar 7 agora. E eu quero mostrar as outras opções. A próxima opção é essa aqui. É F10, se você quiser o atalho. E essa opção significa executar linha a linha. Então, eu posso, a partir do breakpoint, começar a executar linha a linha. Então, cada vez que eu clico nesse botão, ele executa uma linha e avança. E com isso a gente pode entender o que está acontecendo com as variáveis na medida que o código avança. Olha só, então eu cheguei aqui na linha 6, vamos executar a linha 6. Quando ele seleciona a linha, significa que ela está prestes a ser executada. Ainda não foi executada, se eu clicar aqui, ele executa. Tá? Então, quando ele executou, o valor dessa variável underscore, que conta as iterações, mudou. Vamos ver que eu vou executar a linha 7 e vocês vão ver que o valor de y, x vai mudar. X vai receber o valor de y, então x vai virar 64. X virou 64, já na linha 8, y virou x mais y. Mas olha só, x mais y é 64 mais 64, 128. E com isso dá para ter uma ideia de onde que esse bug apareceu, né? Ele está no fato de que a gente atualiza x com o valor de y, então eu estou usando aqui nessa expressão o valor atualizado de x, não o valor no início da iteração. Tá? Para corrigir esse bug, a gente poderia criar uma variável auxiliar. Eu não vou corrigir ainda, não. Eu quero só mostrar as ferramentas de depuração. Tá? Então, essa aqui é a execução linha a linha. Ele terminou porque acabaram as iterações. E a próximo comando, eu vou ter que mudar um pouquinho o código para a gente poder entender a diferença, né? O que ele faz exatamente. Vou criar uma função add e retorna x mais y. Vamos fazer assim, ela calcula um resultado, que é x mais y, e depois retorna esse resultado. E eu vou trocar aqui por add xy, certo? Eu quis criar uma função aqui, vocês vão entender já já por quê. Então, vamos executar o arquivo no modo debug. A gente pode ir avançando linha a linha. Eu posso criar um breakpoint aqui também, se vai ficar mais prático. Então, eu vou avançar, continuar, avança para o próximo breakpoint. Então, foi para a linha 13. Ótimo. Eu posso continuar executando como antes, linha a linha, certo? E tem uma opção um pouquinho diferente que é essa aqui, intervir. Que ela executa linha a linha, mas com a diferença de que se a linha executar uma função que a gente definiu no nosso próprio código, ele entra na declaração da função e executa linha a linha dentro da função. Tá? Eu posso executar linha a linha dentro dessa função ou sair. Tá? Então, aqui eu executei a função add, agora a função append. Tá? Isso pode ser útil se eu achar que o bug está dentro de uma função dentro do nosso código. Tá? Então, ele permite entrar na função e ver o que está acontecendo na execução daquela função. Certo? Então, aqui, ó, vamos entrar na função de novo. Se eu quiser, estou no meio da execução da função, eu quero continuar até finalizar, a gente pode usar a setinha do lado. Ele vai retornar para o ponto que chamou a função e continuar a execução a partir daí. Tá? Essa função é muito simples, ela só tem 2 linhas, porque eu forcei um pouco a barra. Tá? Mas para funções longas isso pode ser útil. A gente às vezes já executou algumas linhas da função, porque às vezes você quer saber só, por exemplo, qual o valor das variáveis de entrada, qualquer coisa do gênero. E se eu já tiver informação suficiente para entender o que está acontecendo, às vezes eu só quero sair da função e retornar algum valor. Essas são as ferramentas básicas de depuração. Tá? Aqui eu posso reiniciar e parar a depuração também, não tem nenhum mistério nesses 2 comandos. Tá? Então, só recapitulando. Esse primeiro botão, continuar, que no VS Code o atalho F5, ele pula de breakpoint em breakpoint, então ele executa até encontrar o próximo breakpoint, ou a execução terminar. Nesse aqui, F10, continuar, executa linha a linha. O intervir, que é F11, ele executa linha a linha, mas entra dentro das funções, caso o código chame alguma função. E esse aqui de sair faz meio que o oposto. Se você estiver dentro de uma função, ele termina de resolver a função e sai da função e vai para a linha que chamou aquela função. Tá certo? Então, essas ferramentas são muito úteis para encontrar bugs. Recomendo que vocês usem. Tá? Deixa eu apagar aqui e vamos consertar o bug. Agora que a gente sabe o que é, né? O problema está nesse y. O x recebeu um y atualizado. Eu posso fazer assim, criar uma variável alternativa, auxiliar, e fazer a atualização assim. Tem várias maneiras um pouquinho diferentes de fazer isso. E agora, vamos ver o que acontece. Vou parar a execução e rodar aqui. Tá, para o próximo breakpoint. E aqui eu consigo rastrear o valor das variáveis. Vamos executar algumas linhas aqui. Eu executei uma iteração inteira.
Tá, então aqui vamos inspecionar o que está acontecendo. Opa. Tá, então a gente tem aqui o valor de x, y, a variável auxiliar valendo 2, a lista fibs. Esse inspecionador de variáveis é bastante útil, principalmente para variáveis compostas como listas, dicionários, coisas assim. Ele permite que a gente verifique o conteúdo da estrutura de dados, pode verificar o valor de alguns métodos, algumas coisas assim, certo? E se eu tiver alguma necessidade um pouco mais sofisticada do que isso, por exemplo, imagina que eu queira contar, por algum motivo qualquer, contar o número de vezes que aparece uma expressão, qualquer coisa assim, eu quero executar uma expressão, eu quero inspecionar alguma expressão Python qualquer. Eu posso usar esse bloco aqui de baixo para criar uma inspeção, por exemplo, tamanho daquela lista de fibs. E ele vai rastrear essa expressão a cada linha executada. Tá? Então vocês vão ver aqui, ó, que na linha 10 eu vou acrescentar o x no final da lista, então o tamanho dos fibs vai aumentar. Foi para 4. Tá certo? Eu posso colocar qualquer expressão aqui e rastrear o valor daquela expressão. Isso pode ser útil, principalmente para estruturas de dados mais complicadas um pouquinho. Por exemplo, fibs.count número 1. A gente executa várias vezes e, enfim, e ver o que está acontecendo. Nosso programa ainda tem um bug que é um pouco mais sutil. Apesar de calcular a sequência de Fibonacci corretamente, ele omite o primeiro elemento. Né? A sequência, tradicionalmente, é escrita como 1, 1, 2, 3, 5. Falta o primeiro 1. E esse bug tem a ver com a colocação do fibs, porque a gente atualiza o x e depois acrescenta na lista. Certo? Seria inverter essa ordem. Tá? Então, deixa eu executar. Interrompi, vamos executar de novo. E é isso, gente. Então, para o próximo breakpoint, acrescento x. Aqui, como eu tenho um breakpoint na iteração, eu poderia colocar o breakpoint aqui também no for. Então, eu vou iniciar um breakpoint a cada iteração. Tá? Aqui a gente está vendo como que as variáveis progridem. Então, 1, 1, 2, 5. A cada iteração eu vou acrescentar um Fibonacci válido. Então, vamos para a próxima iteração. Ó, 13, o x, y, enfim, estão aqui. E aparentemente minha sequência está correta. Se eu já estiver satisfeito, posso cancelar esse breakpoint e executar até o final. E aqui está a minha lista de números de Fibonacci. Certo, gente? Então foi isso o tema da aula de hoje. Recomendo fortemente que vocês explorem essas ferramentas. Tá? Elas são ferramentas de auxílio à programação, de produtividade. Não é exatamente um conceito de programação em si, mas que são truques que ajudam a melhorar a qualidade do nosso código, a entender o que está acontecendo. Tá? E só para terminar, eu não gosto muito dessa solução com a variável auxiliar. Vamos fazer a solução mais típica do Python, que seria atualizar as duas variáveis simultaneamente. Se eu colocar no código de debug, vocês vão ver que essa solução funciona muito bem. Tá? Então, olha só. 1, vamos rodar uma iteração aqui. Próximo breakpoint. Virou 1, 2. Próximo breakpoint, 2, 3. Vocês vão ver que assim por diante. Tá? Então, ele está calculando as variáveis, a sequência de Fibonacci, desculpa, corretamente, atualizando as duas variáveis ao mesmo tempo. E é isso, então. Até mais. Fica para a próxima.